Bom, então, na aula anterior a gente viu um pouco sobre algumas ferramentas matemáticas, né, para poder falar sobre média, mediana e moda, que são conceitos que servem para a gente entender, né, a posição de certos elementos dentro de um conjunto, né, dentro de um conjunto amostral, dentro de um conjunto de dados estatísticos, né? Porém, esses conceitos, apesar de ter grandes aplicações, eles têm lá suas limitações, né? Então, para isso, para suprir essas limitações, a gente vai ver mais algumas ferramentas que visam estudar o conceito de variabilidade ou ainda de dispersão, né? Porque, por exemplo, né, não, vou colocar aqui primeiro e vou colocar um exemplo para motivar aqui o nosso estudo de hoje, né? Então, medidas de dispersão. Então, como eu disse, né, apesar daquelas ferramentas nos ajudarem a entender um pouco mais sobre a posição de certos elementos dentro de um conjunto, eles nos informam muito pouco, ou para falar a verdade, praticamente nada, né, sobre a variabilidade desses elementos dentro desse conjunto, né. Um exemplo é que se a gente pegar assim, três conjuntos, vou chamar esses conjuntos de x, y e z, né? E vou citar aqui 5 elementos desses conjuntos. Ó, digamos que no conjunto x eu tenho apenas os elementos 70, 70, 70, 70 e 70, né? Ao passo que no conjunto y eu vou ter 68, 69, 70, 71, 72, né? E no conjunto Z, vamos ter os números 5, 15, 50, 120, 160. Né? Então, por hora, não nos interessa no momento a que fenômeno esses dados aí estão representando. Tá? A gente só quer entender a questão da variabilidade desses dados. Né? Então, olha só. Quanto fica a média de cada um desses conjuntos aqui, se a gente fosse calcular, como vimos na aula anterior, né? A média de x, de y e de z. Quanto dá a média de x? A média não é somar os 5 números e dividir por 5? Então, quanto dá o resultado? 350 dividido para 5. Dá o próprio 70, né? Se você está pegando 70, multiplicando por 5 e dividindo por 5, você não está fazendo nada, né? Então, de cara, dá o próprio 70. Então, esse aqui é o mais fácil de calcular, né? Agora, a média de y, né? A média de y já pode não ser assim tão evidente, mas faz aí, ó. Quanto dá? Você vai pegar 68, somar com 69, com 70, com 71, 72 e dividir tudo por 5. Dá quanto essa conta aí? 70 também. Dá 70 também, né? E a média de z? Dá 280, 330, 70 também. Então 350 por 70 também, né? Em todos eles deu a mesma média, né? Então você há de ver que esses três conjuntos têm naturezas bem distintas, né? Então você vê que no primeiro os dados eles não variam nada, no segundo varia muito pouco e no terceiro você tem uma variação muito grande,
entre os dados, né? E no entanto, a própria média, uma das coisas que a gente aprendeu a ver lá, a calcular, né, na aula anterior, não nos informa absolutamente nada a respeito desses três conjuntos, não nos diz nenhuma característica especial desses conjuntos, né, porque a média dá o mesmo resultado nos três, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a média ela não informa nada quanto à homogeneidade ou à falta de homogeneidade em cada um desses conjuntos, né? Então é para isso que existem esse estudo das chamadas medidas de dispersão que a gente vai ver hoje, né? Então a primeira medida de dispersão, né, que pode ser assim mais visível, né? O Wesley falando aí, variância e desvio padrão, mas tem também a amplitude total, né? E o coeficiente de variação, também são medidas de dispersão que são úteis em certos contextos, mas de fato a variância e o desvio padrão são de longe os mais utilizados aí nos modelos estatísticos. Então o primeiro que a gente vai ver aqui é o conceito de amplitude total. Amplitude total. Para não ficar escrevendo isso toda hora, vamos abreviar para AT, né? Vou colocar assim, ó, AT. Eita. E a amplitude total nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor do nosso conjunto, tá? Então, vou colocar aqui o conceito, ó, AT é igual à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, tá? Através dessa expressão aqui. Então, no nosso primeiro conjunto lá, ó, vou colocar aqui os exemplos para ficar mais claro. Nesse exemplo aqui, do conjunto X, vou selecionar aqui esses três conjuntos novamente, acho que fica mais fácil. Assim. Isso. E vamos calcular a amplitude total desse primeiro conjunto aqui, ó. Como todos são iguais, né, não tem um valor maior e um valor menor. Então a amplitude total vai dar simplesmente 70 menos 70, né? Ou seja, vai dar zero, né? Não tem amplitude, né? Enquanto que no segundo conjunto a gente já vai ver uma variação uma pequena, mas ainda assim uma variação diferente da variação nula, né? Então o maior valor é visível, como esses dados já estão em rol, né, fica fácil da gente identificar. O maior valor é 72 e o menor valor 68, né? 72 menos 68, 4, né? Então assim a amplitude total vai ser 4, né? Enquanto que no conjunto Z a amplitude total é onde a gente vai ver aqui a maior variação, né? Vai ser 160 menos o menor valor, que é 5, né? Ou seja, 155, tá? Então essa aí é a primeira medida de dispersão que a gente vai ver. Ela não é lá a medida mais confiável para a gente utilizar em estudos estatísticos, porque a limitação dela é evidente por si só, né? A gente só usa os valores extremos e ignora todo o resto, né? Enquanto pode acontecer muita variação nos intervalos, nos números intermediários, principalmente quando a gente tem uma amostra muito grande, né?
Então, uma amplitude total para uma variação para uma amostra muito grande de dados, né? Ela simplesmente não representa em nada a natureza do fenômeno que a gente está querendo representar estatisticamente, tá? Então, mas ainda assim é um conceito que é útil em algumas aplicações, né? Então, por isso que a gente está falando sobre ele, ok? E esse conceito ele também ele pode ser estendido quando a gente fala em dados agrupados, né? Ou seja, quando a gente consegue colocar os dados em uma tabela onde vários dados se repetem, né? Ou seja, a gente está referindo ao conceito de frequência, né? Vamos colocar aqui, ó, dados agrupados. E se a gente pegar aqui uma tabela menor, só para servir de exemplo mesmo, imagina, por exemplo, que aqui seja nessa coluna da esquerda as nossas variáveis, né, x, y, e aqui a frequência com que cada uma delas aparece, né? Então vamos pegar aqui 0, 1, o 2, o 3 e o 4. Enquanto que a frequência vai ser, digamos que o 0 aparece 2 vezes, 1, 6, o 2, 12 vezes, o 3, 7 e o 4, 3 vezes, né? Então, como que a gente aplicaria, né, esse conceito de amplitude total de uma amostra dessas aqui? A gente não está dispondo esses dados da forma como a gente fez aqui nesses exemplos, né, para poder enxergar de forma nítida quem é o maior e o menor valor, né? Mas a gente consegue ainda ver isso numa tabela como essa, né? Aqui, ó, quem seria o maior valor, né, a maior variável aqui nessa nossa tabela? Maior variável não continua a ser o 4? Não importa a quantidade de vezes que ela aparece, né? Aqui, ó, essa coluna aqui da frequência, né, nesse caso ela serve só para nos distrair, né? A única coisa que nos interessa é essa coluna aqui das variáveis, né? Porque a amplitude total leva em consideração apenas o maior e o menor valor de toda a nossa distribuição, né? Então aqui está dizendo que o 4 aparece 3 vezes e o 0 aparece 2 vezes. A gente só precisa olhar para o menor valor e para o maior valor, não importa a quantidade de vezes que eles aparecem, ok? Então o maior valor continua a ser 4 e o menor valor continua a ser 0, né? Então a amplitude total vai ser 4 do mesmo jeito. Viu que a análise ela não muda em nada, né, quando a gente trata de dados agrupados, né? Isso é claro, né, esqueci de mencionar aqui, sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe envolvido, né? Ok? Agora, quando a gente tem intervalo de classe envolvido, né, a situação ainda fica semelhante a essa análise, né? O conceito ainda é olhar para o valor máximo da variável e o valor mínimo, né? Então, vou colocar aqui um exemplo aqui, com um intervalo de classe. Assim, ó. Estender aqui para outra página, né? E vamos colocar uma tabela pequena mesmo, só para representar, né, a ideia. Ainda um exemplo semelhante ao que eu utilizei na aula anterior sobre as estaturas de alunos lá numa sala, né, ou numa escola. Estatura em centímetros, né, e a frequência, FI.
mas vou fazer essa tabela menor do que o que apareceu lá, né? Considerar que 1, 2 e 3, né? Aqui de 1,5 m a 1,54 m, né? E tinha, nesse caso, 4 alunos, né, dentro desse intervalo aí de estatura, né? No outro dado, de 1,54 m, né, a 1,58 m, onde havia 9 alunos, né? E aqui 1,58 m a 1,62 m, né, com 11 alunos, tá? E só essa tabela curta aqui mesmo, né, para a gente entender como fica a questão da amplitude total, né, aplicado a dados agrupados quando a gente tem intervalo de classes envolvidos, né? Então, como eu disse, o conceito ele não muda. A gente ainda vai olhar o maior valor da variável e o menor valor da variável e subtrair um do outro, né? Só que no caso, onde está o maior valor aqui envolvido, né? A gente vai olhar para a coluna central, né, que está a estatura, que é a nossa variável em estudo, né, a estatura dos alunos. Então, o maior valor envolvido, a maior estatura possível, foi de 1,62 m. Né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1,62 m. E o menor valor atingido lá era 1,50 m. Então, 1,50 m. 1,62 menos 150, né, vai ficar 12. Tá? Então, a amplitude total daria 12 nesse caso aí. Ok? Então a gente vê que o conceito ele não muda praticamente nada quando a gente trata de dados agrupados com ou sem intervalo de classe. A gente ainda vai olhar para o maior valor que a variável pode assumir e para o menor valor que a variável pode assumir, né? Dentro das condições especificadas, né, pelo problema, né, pela natureza da tabela que a gente está tratando. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Então, como eu disse, a grande falha desse método de dispersão, né, é que ele despreza totalmente os valores intermediários do nosso conjunto, né, já uma vez que ele só considera os valores extremos e deixa todo o meio todos os valores intermediários de fora da discussão, né? Então, quando a gente trabalha com dados muito grandes, você calcular a dispersão aí das variáveis envolvendo só os valores extremos acaba que representa de uma maneira muito deficiente, né, a natureza daquele estudo que você quer representar estatisticamente, né? Então acaba não dando tanta confiabilidade assim ao seu estudo, né? Então, para poder a gente trabalhar com isso, né, com envolver os valores intermediários, uma maneira, uma técnica bem razoável, né, uma ferramenta bem razoável para a gente explorar seria a variância e o desvio padrão, né? Vou falar aqui primeiro da variância. Variância. Vamos colocar os dois juntos, variância e desvio padrão, porque eles são faces da mesma moeda. Então, a variância e o desvio padrão são medidas que, como eu disse, exploram os valores intermediários, porque, na verdade, ele vai mostrar o quanto que cada valor do nosso conjunto se distancia da média, né? São ferramentas que visam nos proporcionar essa medida, né? O quanto que cada variável se desvia da média do nosso conjunto. Tá? Em síntese é isso, né? Claro que com suas particularidades, né? Vamos explorar essas particularidades aí agora, né? A variância primeiramente, né? A variância
colocar aqui, variância. A gente vai representar a letra S minúscula para representá-la, tá? Mas em muitos livros que vocês vão ver, utiliza a letra sigma, né? Que é a mesma coisa, o sigma é o S grego minúsculo, né? Então, aqui eu vou utilizar o nosso S convencional para representar a variância, né? Porém, elevado ao quadrado, tá? Então, é o nosso S elevado ao quadrado, né? Opa. Aqui, né? E a forma de calcular a variância vai ser dada assim, ó. S ao quadrado vai ser igual ao somatório da dispersão de cada elemento, ou seja, cada variável menos a média, né, da nossa distribuição, do nosso conjunto, né, elevado ao quadrado, né, isso tudo dividido por n. Que é a quantidade de termos envolvidos aí no nosso cálculo. Ok? E há de se observar também, quando a gente está falando de tabelas, né, que esse n ele é dado pelo somatório das frequências relativas, né? N é o somatório de Fi. Então, se tiver algum problema que fala que só dá uma tabela as frequências relativas e tudo, você pode somar essas frequências relativas e obter esse n que aparece aqui no denominador para poder calcular a variância, tá? Eu só estou falando porque é algo que é muito explorado em probleminhas aí e às vezes por não ser um dado tão explícito nos problemas, a pessoa tende a ter uma certa dificuldade, né, na hora de resolver, ok? Então, essa daqui é a variância, né? Então, ela é calculada pela fórmula, né? O que a gente pode deduzir a partir disso? O que a gente pode deduzir não? O que a gente pode interpretar a partir disso? Né? Que a variância ela é calculada a partir dos quadrados dos desvios, né? Como eu coloquei aqui, os desvios representam o quanto que cada variável do nosso conjunto, representada aqui por xi, está se distanciando da média, e isso elevado ao quadrado, né? Esse quadrado ele é colocado para a gente trabalhar, foi definido assim, né? Com o objetivo da gente trabalhar apenas com valores positivos, né? Porque aí, mesmo que o valor da média seja maior do que o da variável, né, o resultado dessa operação dando negativo, ao ser elevado ao quadrado, resultaria em um termo positivo, né, e assim a gente estaria sempre trabalhando com uma grandeza positiva, tá? Então foi por isso que foi definido dessa maneira, né? E para evitar esse inconveniente da gente ter que trabalhar com a soma de quadrados, né, e assim se distanciar um pouco do que representa realmente aquele fenômeno estatístico que a gente quer representar, convencionou-se criar também uma grandeza chamada de desvio padrão. Deixa eu escrever ela aqui, desvio padrão, né, que nada mais é que a raiz quadrada da variância, né, ou seja, ele é representado pela letra S, né? E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Só para poder eliminar no final esse inconveniente dos quadrados, né? A gente voltar, como vou dizer, quando a gente soma aqui na variância, né? Faz os somatórios dos desvios ao quadrado, né? E depois a gente tira a média disso, né? A gente está trabalhando com uns dados um tanto artificiais, né? Daquilo que realmente era o nosso conjunto inicial, tá? E numa tentativa de tirar essa artificialidade por conta desse quadrado que apareceu aqui, né? Foi convencionado, né, com o tempo, utilizar essa grandeza chamada desvio padrão para voltar, né, como vou dizer, a conservação dimensional aí do nosso problema, né, do S igual a raiz
de s ao quadrado para tirar esse quadrado aí do nosso problema e assim obter uma medida que mais se aproxima daquilo que a gente realmente queria representar, né? E ainda assim ter um valor positivo para a gente utilizar, ok? É por isso que é definido dessa maneira. Então, vou fazer aqui umas considerações. Tá, aqui o desvio padrão ainda tem a seguinte característica. Deixa eu colocar aqui. Como eu disse, é a raiz quadrada da variância, né? Só que a variância é essa fórmula aqui, ó, né? Somatório dos desvios ao quadrado dividido por n, né? Então, vamos fazer assim. S igual a raiz quadrada do somatório de, ao resolver esse binômio, né, de xi menos x barra, né, que é a nossa média ao quadrado, a gente obtém isso aqui, ó, xi ao quadrado menos 2xi x barra, né, mais x barra ao quadrado, tá? Só desenvolvi esse quadrado que está aqui. Tudo isso dividido por n. Ok? E mais, deixa eu afastar isso aqui um pouco mais para a esquerda. Opa. Acho que agora cabe, né? A gente ainda pode escrever isso da seguinte maneira, né? Vou colocar aqui essa raiz quadrada de o somatório para cada um desses termos, né, que aparece dentro do parênteses. Somatório de colocar xi ao quadrado, né, menos 2 vezes somatório de xi x barra, né? Já o 2, como ele é uma constante, né, eu posso tirar do somatório logo de início, né, mais somatório x barra ao quadrado, tudo isso dividido por n. Então, continuando esse raciocínio, a gente tem que lembrar do seguinte, né? A forma como definimos a média, quando estávamos falando sobre isso na aula anterior, né, é que a média, aqui representado pelo símbolo x barra, é igual ao somatório de xi dividido por n, tá? Então, lembrando disso, a gente pode voltar aqui dentro, né, desse somatório, dentro dessa raiz que está aqui dentro, e escrever assim, ó. Vou distribuir esse denominador para cada um dos termos, né, e ficar assim, ó, somatório de xi ao quadrado sobre n menos esse x barra, né, que é a nossa média, ele também pode sair do somatório, tá? Eu posso representar ele, quer ver, de uma outra maneira. Deixa eu ver de outra maneira que eu posso colocar isso. Não, melhor. Eu não vou fazer isso não, para não confundir. Vou fazer assim, ó. Esse termo aqui dentro, ó, isso aqui nada mais é do que a média,
né, pela definição que a gente mostrou aqui agora. Tá? Então, somatório de xi sobre n nada mais é do que a média. Então, vou representar, né, vou simplificar essa expressão assim, ó. 2 vezes média multiplicado por média dá média ao quadrado. Né? E o somatório de média ao quadrado simplesmente não tem o que somar, né? A média já é um número, né? Já é um valor fechado. Tá? É como se eu fizesse um somatório assim, ó, um somatório de 1. Né? Ó, se eu pego um somatório de n variando de 1 até 10, tudo bem, isso aqui dá 1, mais 2, mais 3, até chegar no 10, certo? Porém, o que significa, por exemplo, o somatório de 5? Né? Não tem um termo n variando aqui dentro. Né? É isso que eu quero dizer com o somatório da média ao quadrado. A própria média já é um número, né? O resultado de uma operação. Né? Então, esse somatório de média ao quadrado é simplesmente a média ao quadrado. Tá? Então, não tem o que somar ali dentro. Né? E isso é claro, né? O somatório, cadê? Ah, sim. Dessa forma. Então, isso fica como raiz de somatório de... Cadê? xi ao quadrado sobre n menos... menos 2 vezes a média ao quadrado mais a média ao quadrado fica menos a média ao quadrado. Tá? Então, finalizando, a gente pode escrever assim, ó. Lembrando que média é dado por somatório de x sobre n, eu posso escrever que desvio padrão é a raiz quadrada do somatório de xi ao quadrado sobre n menos somatório de xi sobre n ao quadrado. Né? Já que média ao quadrado dá isso daqui. Ok? Então fica desse jeito aí uma expressão que relaciona, através da qual a gente consegue calcular o desvio padrão. Tá? Então vou circular aqui essa expressão. Então eu fiz toda essa conta para poder chegar nessa expressão, porque geralmente é mais prático utilizar essa expressão em vários dos problemas que a gente geralmente encontra, né? Quando a média ela não é exata, né? Quando a gente não tem lá o valor da média exata dado lá no problema. Então fica mais fácil utilizar essa expressão, né? Então vamos ver aqui. Vou pegar aqui um exemplo com dados não agrupados. Primeiro, né? Então vamos pegar aqui exemplos de um conjunto. Vou chamar aqui um conjunto X,
né, que tem os seguintes vários: 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70. Tá? Então, para poder utilizar essa expressão, né, a gente precisa calcular os quadrados de cada um desses termos. Né? Então, ficaria assim, uma tabela. Poderia montar uma tabelinha só para poder simplificar, né? Colocar aqui um x e aqui o xi, né? Xi e aqui xi ao quadrado. 40, 45, 48, 52, 54, 62, 70. Enquanto que os quadrados de cada um desses termos ficaria, ó, daqui dá 1600, aqui dá 2025, 2304, 2704, 2916, 3844 e 4900, né? O ruim de utilizar isso aqui sem uma calculadora e com muitos dados, né, principalmente com dados grandes, é um trabalho realmente bem incômodo, né? Mas dá para fazer, né? Então, primeiro, a gente tem que o somatório dos xi vai dar, ao somar todos esses números aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó, dá 371, né? E o somatório dos xi ao quadrado também está anotado aqui, ó, são 20.293, né? Então, quanto ficaria o desvio padrão desse conjunto de dados aqui? Então, como eu disse, o desvio padrão é o quanto que cada um desses dados se desvia da média, né? Porém, elevado ao quadrado, né? A gente calcula o desvio elevado ao quadrado, né? A média do desvio elevado ao quadrado, e no final disso a gente calculamos a raiz quadrada, né? Porém, a gente vai utilizar essa expressão aqui, que ela é mais direta, né? Ela é equivalente à anterior e ela é mais direta no cálculo, tá? Então, por essa expressão, eu tenho que o somatório de xi ao quadrado sobre n, né? Ou seja, somatório de xi ao quadrado, a gente já tem, né? É 20.293. E a quantidade de termos é 367. Então, colocar aqui, ó, dividido por 7. Né? Menos, né? Agora, o outro também, ó, somatório de xi sobre n, né? Então, cadê? Somatório xi é 371, né? E dividido por n, o n é o mesmo, né? 7. E tudo isso é elevado ao quadrado. Então, com uma boa calculadora, a gente pulou o passo intermediário de ter que calcular a média, né, dessa distribuição aqui, e assim ter que calcular os desvios um a um, né, em relação a essa média, o que seria muito mais trabalhoso do que utilizar essa expressão, tá? Então, por isso que eu falei que essa fórmula é muito mais útil quando a gente não tem o valor exato da média, né, e você vai calcular isso manualmente. Se você tem auxílio de um programa de computador para realizar, beleza, né? Tanto faz. Se os dados não forem tão grandes a ponto de não deixar o seu computador trabalharem por dias, né? Pode utilizar uma forma ou outra, né? Porém, se o custo computacional for relevante, eu recomendo utilizar essa daqui. Ela é bem mais direta, né? Então, essa expressão dá o seguinte: a primeira, 20.293 por 7, aqui dá 2.800 e
99, né? E 371 sobre 7 dá 53 elevado ao quadrado. Então, o desvio padrão vai dar raiz de 2.899 menos 2.809, que é o resultado de 53 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 90, que é aproximadamente 9,5. Vou colocar aqui. É 9,4 e alguma coisa, mas vou aproximar para 9,5. Tá? Então, esse seria o desvio padrão. Em média, cada variável se distancia da média desse nosso conjunto em posso dizer, um comprimento, por assim dizer, de 9,5 unidades. Tá? Então, seria esse um tipo de interpretação. Aí a gente teria que saber que tipo de unidades estão envolvidas aqui nesse estudo estatístico. Ok? Então vocês viram que não tem muito segredo, né, da aplicação da fórmula. Então é basicamente isso daqui, né? E da variância é mais simples ainda, né? Sabendo, a variância é conceitual, né? Foi definida dessa forma. O desvio padrão foi foi deduzido a partir da variância, ok? Então, isso aí é com os dados não agrupados, né? Com dados agrupados acontece uma pequena diferença. Vou colocar aqui, mas não muita. Então, com dados agrupados, a primeira situação é sem intervalo de classe, né? A gente tem que considerar os dois casos, né? Com ou sem intervalo de classe. Então fica assim, ó, sem intervalo de classe. A expressão do desvio padrão, né, que é a da variância não muda, né? Fica praticamente a mesma coisa. A do desvio padrão fica assim, ó. No lugar do somatório de xi ao quadrado, vai ser o somatório, não de xi, mas de fi vezes xi ao quadrado, tá? E olha a diferença, eu não estou dizendo aqui que é o fi vezes o xi ao quadrado, tá? Não estou colocando esse parênteses aqui. A expressão é sem o parênteses, significa que só o xi está elevado ao quadrado, ok? Então você vai pegar primeiro a frequência e multiplicar pelo xi, e só o xi está elevado ao quadrado. Tá? Então, é uma confusão comum também nessa parte aqui. Isso dividido por n menos, aqui a mesma fórmula, né? Tudo entre parênteses, o somatório do fi xi sobre n ao quadrado. Então, sem intervalos de classe são aquelas tabelas, né, divididos não, onde os dados se repetem, né, e essa repetição é colocado lá numa coluna representando a frequência com que cada um deles aparece, tá? Então, são para esse tipo de situação que a gente usa essa expressão adaptada do desvio padrão. Okay? Então, um exemplo.
pegar aqui um exemplo do ilustrado aqui no próprio livro mesmo, só para a aplicação em si ela não é muito difícil mesmo, é só a questão de atenção na hora de organizar as informações, que a aplicação é bem trivial, né? Vou colocar aqui FIXI e aqui FIXI ao quadrado, né? Aqui eu vou colocar os dados de 0 até 4. A frequência de cada um deles é 2, 6, 12, 7 e 3. São aqueles que eu coloquei lá acima, né? O produto dessas duas colunas vai ser, ó, 2 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 6 dá 6, 12 vezes 2, 24, né? 3 vezes 7, 21, 4 vezes 3 vai dar 12. Né? Eu preciso disso aqui para poder preencher esse dado aqui, ó, da minha fórmula. Por isso que eu estou preenchendo essa coluna FIXI. Tá? Agora essa quarta coluna, FIXI ao quadrado, é para preencher este dado aqui da nossa fórmula. Né? Então é bom colocar já tabelado para ficar mais fácil a aplicação. Então, a gente vai pegar cada um desses dados, elevar ao quadrado e multiplicar por FI. Se você até quiser colocar uma coluna intermediária, né, XI ao quadrado, né, ficaria até mais fácil também. Né? Aqui eu preferi não colocar, mas pode fazer também. Tá? 2 vezes 0 ao quadrado dá 0. Aqui vai dar 1 ao quadrado vezes 6 dá 6. 2 ao quadrado vezes 12 dá 48. Né? 3 ao quadrado vezes 7, 63. 4 ao quadrado vezes 3 dá 48 também. Né? Aqui. E o resultado das somas, né? A gente vai precisar dos somatórios, né? Então, ó, somatório dessa coluna das frequências dá 8, mais 12 dá 20, 20 mais 10 dá 30. Então aqui vai dar 30. Né? Esse segundo somatório aqui dá 30, 51, 63, né? Somando os dados dessa coluna. E por último, essa quarta e última coluna, ó, 6 mais 48, 54, né? 54 com 63 e 48 dá, deixa eu fazer aqui, dá 165. Acho que é isso. Então, beleza. Agora é só aplicar na expressão. Se a gente quiser calcular o desvio padrão desse nosso conjunto de dados, né, que representa esse estudo estatístico, né, a gente vai calcular lá o S igual a raiz quadrada de somatório de FIXI ao quadrado. Ó. É esse aqui. Ó. É esse dado que a gente vai colocar. Né, 165. Que é o somatório de todos os dados dessa coluna, né? 165 dividido pela quantidade de termos n, né? Isso aí é fácil, é só somar as frequências. Somatório das frequências dá 30, né? Menos, abre parênteses, somatório de FIXI, ó, somatório FIXI é a terceira coluna. Somatório de todos os elementos da terceira coluna deu 63. Então, 63. Dividido por n, que é o mesmo que eu utilizei ali. Ó. E tudo isso elevado ao quadrado. Opa, de preto. Aí. Né? Agora é só calcular. 165 por 30. Deixa eu ver aqui, dá... de preto mesmo. Isso aqui eu acho que dá 5,5, né? Menos
esse valor aqui já resolvido, deixa eu olhar aqui no livro. Ele faz aqui, deu 4,41, né? Na hora de fazer os exercícios, não esqueça da calculadora, viu? Então, resolvendo isso, dá 1,09, né? Cuja raiz quadrada é o resultado do desvio padrão, ou seja, desvio padrão é aproximadamente 1,044, né? Seguindo aqui o que o livro informou, né? Depois vocês calculem a raiz quadrada de 1,09, claro que não vai dar exato, né? Por isso que eu coloquei aproximadamente 1,044. Beleza? Então, não tem segredo, é organizar os dados e aplicar a fórmula, né? A fórmula é só essa mesmo. Na verdade, existem outras variações quando a gente considera tipos diferentes de amostragem, mas esses são assuntos que a gente não vai explorar nesse curso, né? Então, às vezes esse n que a gente usar aqui não vai ser necessariamente n, vai ser n-1, porque o tipo de amostragem considerou tal e tal coisa, entendeu? Então, enfim, são discussões aí, né? Eu não sei se vai ter outro curso de estatística na grade de vocês, mas se tiver, seria discussões para um curso além, ok? E deixa eu ver o que mais. Tá. Os chamados coeficientes de variação, né? Faltou falar sobre ele. Outro comentário é que geralmente, como eu falei, num estudo é mais utilizado o desvio padrão, né? Porque ele tem geralmente a mesma dimensão, né, das variáveis envolvidas no estudo, né? A variância não, a variância tem essa dimensão elevada ao quadrado, tá? Então, a variância geralmente é apenas um passo intermediário para se calcular o desvio padrão, né? Esse sim é que geralmente é utilizado como como vou dizer, uma medida de dispersão mais confiável, ok? Então, aqui coeficiente de variação. Então, porque mesmo com os ganhos que a gente tem em se estudar a dispersão dos termos intermediários de um conjunto, né, com a variância e desvio padrão, por que a gente ainda precisa de uma outra ferramenta como, por exemplo, o coeficiente de variação, né? A resposta só pode ser uma, porque as ferramentas anteriores ainda não são suficientes, né, para fornecer ainda todas as informações que a gente precisa, ou pelo menos para garantir um grau de confiabilidade maior ao estudo, né? Então é aí que entra o coeficiente de variação, porque ele como eu posso expressar a razão dele, né? Ele geralmente utiliza, ele é a razão entre o desvio padrão e a média do seu conjunto, né? Ao fazer isso, né, ele como eu posso expressar? Não tinha dá uma ideia de proporção, né? Uma ideia de proporcionalidade quando você relaciona o desvio padrão e a sua média, né? E ainda por cima multiplica o valor por 100, né? Então, com isso, você tira um certo grau de subjetividade do seu estudo, né?
Teria que, para eu poder falar disso de uma maneira assim, sem discorrer em mais detalhes técnicos, né, que precisaria falar de inferência estatística, né, pois o coeficiente de variação ele é mais utilizado na estatística inferencial, né, ou seja, na interpretação, né, quando a gente fala sobre aquelas partes que eu disse que a gente não teria tanto tempo para poder estudar aqui nesse curso, né, com as distribuições, as teorias das distribuições e tudo aí vai, né? Então, nesse contexto, o coeficiente de variação ele teria um espectro de discussão mais ampliado, porque ele entraria na parte de estatística aplicada, né? Então, em vez da gente falar, por exemplo, de proporção, de porcentagem, a gente utilizaria no lugar desses termos o coeficiente de variação, né? Eu vou explicar o porquê disso através da fórmula, acho que fica mais evidente. Coeficiente de variação, vamos chamar isso só de CV. Então, como eu disse, ele é definido assim, o coeficiente de variação igual a desvio padrão, S, desvio padrão, dividido pela nossa média, né? E o resultado disso multiplicado por 100. Né? É por isso que ele tem uma cara de percentual, tem uma cara de porcentagem, né? Por causa desse 100 multiplicado aqui pelo número obtido. Né? Isso é uma definição, tá? Ela não é deduzida de uma outra expressão ou algo parecido. É simplesmente uma definição. Foi definida assim. Esse S meu tá aparecendo um 5, né? Deixa eu... agora tá melhor. Então, pegando aqui, por exemplo, vou aplicar aqui em um exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Tem uma tabelinha lá no livro também, bem curta. Assim, pronto. Que oferece os seguintes dados. Vou colocar aqui a média e o desvio padrão apenas. Então, separar assim, aqui, estaturas. Ainda daquele problema de estaturas que eu abordei na aula anterior, né? Dado em centímetros mesmo. E aqui também envolvendo com aquele outro problema relativo aos pesos, né, dos alunos de uma determinada escola. Então, um dos problemas lá falou que a média obtida lá em uma determinada classe era de 1,75 m. Né? E digamos que o desvio padrão seja de 5 centímetros. Ou seja, quer dizer que, em média, cada variável se distancia 5 centímetros em relação à média dos nossos dados. E os pesos são... A média dos pesos é de 68 quilos. Né? E o desvio padrão é de 2 quilos. Tá? Então, qual seria o coeficiente de variação das estaturas e dos pesos, né? Afinal de contas, são duas variáveis envolvidas. Então, olha só, é bem simples mesmo. Identificando a média e o desvio padrão, o resultado é imediato. Né? Então, coeficiente de variação fazer assim, ó, CV das estaturas vai ser igual ao desvio padrão, que é 5, né? Dividido pela média,
175. Esse produto por 100 é justamente para a gente não trabalhar com valores tão pequenos. Então isso dá aproximadamente 0,028, né? Que ao ser multiplicado por 100, 28,5, que ao ser multiplicado por 100 dá 2,85%. Ok? Então, só com esse exemplo aqui já dá para voltar na definição que eu estava falando anteriormente de coeficiente de variação, né? E como eu disse, ele substitui aquela ideia que a gente tinha de percentual. Na verdade não substitui, ele aprimora essa ideia de percentual ao dar um conceito de percentual específico. Agora é um percentual envolvendo os conceitos de média do nosso conjunto, né, que vai estar aqui no denominador, e de desvio padrão do nosso conjunto. Tá? Então vai ser um percentual envolvendo esses dois conceitos. Né? Então com isso você torna você tira completamente as unidades de medida do seu problema. Né? Porque veja o que a gente fez aqui. Coeficiente de variação das estaturas. As estaturas estavam em centímetros, né? Então o seu desvio padrão está em centímetros e a sua média também está em centímetros. Ao dividir um pelo outro, a unidade centímetros desaparece. Ela simplesmente fica descaracterizada do nosso estudo, né? E só vai aparecer um percentual lá no final do estudo, ok? Então o coeficiente de variação ele vem nesse sentido, para despoluir o seu estudo de qualquer unidade de medida. Tá? Então, com isso, ele torna os números mais puros, por assim dizer, para representar de uma forma mais livre, mais objetiva, né? E menos dependentes de qualquer unidade de medida, né? Que foi utilizada no decorrer da coleta de dados ou da própria natureza dos dados em si. Tá? Então, se fosse para definir o coeficiente de variação, seria nesse sentido aí. Ok? Então, coeficiente de variação dos pesos. Então, seria o desvio padrão 2 dividido pela média 68 multiplicado por 100. Né? Então, 2 por 68 dá 0,0294, né? Vezes 100. Isso é igual a 2,94%. Né? E, bom, então com isso, o coeficiente de variação só tem isso. A gente não precisa estudá-los quanto a dados agrupados ou dados não agrupados ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque independente da forma como a gente está tratando os dados, a gente vai calcular o desvio padrão e a média e vai dividir um pelo outro e multiplicar por 100. Tá? Então, não depende da forma como os dados estão agrupados, se tem intervalos de classe ou se não tem. Né? Sempre vai ser desse jeito aqui. A forma como você vai obter o desvio padrão e a média, aí sim, volta às velhas discussões que foram feitas acima, né? E na aula anterior. Né? Mas o coeficiente de variação é apenas isso. Ok? Então, acho que das medidas de dispersão é a mais simples de todas de serem aplicadas, desde que você tenha em mãos as duas unidades que você precisa, né? Que é o desvio padrão e a média. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então vou... Bom, a discussão da aula de hoje era só essa mesmo. Eu ainda ia trazer alguns exemplos
mais do campo da estatística inferencial, tudo, mas eu resolvi não complicar ainda mais, né, esse conteúdo, para vocês terem uma só fonte de estudo, né, que é através daquele livro lá que eu recomendei, né, a gente já está aí na reta final, né, então deixa aí para uma possível discussão futura, né, caso a gente tenha essa oportunidade, tá? Então fica esse estudo introdutório por enquanto, e na próxima aula a gente fala sobre medidas de assimetria e kurtose para poder já finalizar, né, essa parte aí do estudo de estatística, tá? Vejam, dei uma lida no capítulo 7, lá tem outros exemplos, tem outras aplicações que podem ajudar no desenvolvimento das questões, beleza? Começa lá na página, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, na página 102 do livro, tá? Capítulo 7, medidas de dispersão ou de variabilidade, né? Então dei uma lida, é um capítulo curto, tem vários exemplos desenvolvidos e eu acho que pode ajudar bastante lá na lista, que eu vou postar aí daqui a pouco para vocês, ok? Então, se não há mais dúvidas, a gente vai encerrando por hoje e na próxima aula a gente continua, beleza? Ok, professor. Boa noite a todos e até a próxima aula então. Até mais, pessoal.